Olá, turma do nono ano C e D, tudo bem? Como estão vocês? Sejam bem-vindos ao ciclo 2, aula número 1. Então, bora começar. Vamos começar aqui com nossos avisos. Se você está assistindo esse material agora, que saiu publicado no YouTube, mas você ainda não viu o material da aula que a gente disponibilizou no aplicativo, nem nos formulários, dá uma pausa, leia o material e depois você volta para cá, tudo bem? Outra dica é vocês assistirem os vídeos que eu coloco lá nas questões para que vocês possam pegar os materiais dos outros professores. A gente tem o material do professor Ítalo Benfica, nós temos o material da professora Giz, são excelentes vídeos, são professores que já estão há muito tempo no YouTube, então eles já têm um trato melhor, eles conseguem fazer uma explicação muito boa. Então, toda vez que eu coloco um exercício que eu acho que vocês vão ter dúvidas, eu sempre insiro antes o vídeo para que vocês possam dar uma assistida, pegar um pouco de experiência e fazer o exercício, tá bom? E não se esqueçam de pegar o caderno. Se você tem um livro físico, se você tem um livro que você baixou em PDF pelo aplicativo, já deixe eles a postos aí para que a gente possa anotar os exemplos e depois vocês fazerem o exercício. Bora começar? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com ângulos. No material passado a gente estava trabalhando com potenciação. Vamos dar uma pausa, voltar um pouco com geometria e depois a gente retoma no ciclo 3 com radiciação. Então, ângulos determinados por retas transversais e vamos preparar vocês para os exercícios 1 a 6 que está na lista que foi disponibilizado para vocês pela Escola Antônio Checon. Se você está com o material na mão, já vai direto para a página 120. Mas antes da gente começar a fazer isso, se você já deu uma leitura do material, igual eu solicitei no início do vídeo, e se você ficou com dúvida de algum conceito, vamos dar uma revisada em alguns tópicos. Ponto, reta e plano. Vamos definir um pouco o que é o ponto. O ponto ele não possui forma nem dimensão. Isso significa que o ponto ele é um objeto sem dimensões. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se mais à localização geográfica, tá bom? Os pontos são objetos que melhor representam as localizações porque oferecem precisão. Por exemplo, se no lugar do ponto usássemos um quadrado, em que lugar do quadrado a gente já está nesse lugar? Não sei se vocês já repararam, mas quando você vai mandar uma localização sua pelo WhatsApp para algum conhecido chegar na sua casa, e aí você tem uma diferença entre a precisão específica, né? 10 metros, 14 metros, e aí ele coloca você em cima do quadradinho da sua casa. Mas ele não sabe se você está na sala, se você está mais para o quarto, se você está mais perto do banheiro. Então, você tem uma referência, mas se o ponto em forma de quadrado, você não sabe exatamente onde você está. Tudo bem? Agora, retas. O que são retas? As retas eles são um conjunto de pontos que não fazem curvas, ou seja, eles são colineares, né? Fica aí um fileirado com o outro. Então, as retas são infinitas para duas direções, né? Conforme é feito o traço dela. E o plano? O que é o plano? Ele é o conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto de pontos. O objeto formado por esse alinhamento de retas é mais ou menos uma superfície plana, né? que não faz curva e ela é infinita para todas as direções. O bom é que no plano você consegue desenhar figuras que, além de você ter o comprimento, você vai ter a largura. Vejamos aqui uma referência de ponto. Se você estiver no seu quarto, aí sua mãe pergunta para você onde você colocou o carregador do celular. Aí você fala o seguinte: está perto do ventilador. Então você usa o ventilador como referência. Então o ventilador ele vai ser seu ponto de referência, ok? Porque ele é um objeto relativamente pequeno dentro do seu quarto. Mas faz de conta agora que você está viajando. E aí você foi para uma cidade bem longe, né, para outro estado, e aí a pessoa pergunta assim para você: onde é que você mora? Assim? Aí você responde: eu moro em Teixeira de Freitas. Provavelmente essa pessoa não vai saber onde fica a nossa cidade. Mas você pode falar o seguinte: a gente fica ali na região de Porto Seguro. Como Porto Seguro já é uma cidade turística, então fica mais fácil da pessoa se localizar. Então ela vai saber que Porto Seguro vai estar mais ou menos nessa região aqui. Então vai ser o ponto de referência. Então, a gente está perto de Porto Seguro, a pessoa vai saber localizar a gente nesse trecho aqui. Veja que agora a gente está usando uma cidade inteira como ponto de referência. Mas a gente ainda pode ter uma referência diferente ainda. Veja essa imagem aqui em cima, né, que nós temos o alinhamento simbólico dos planetas. Veja que a Terra está bem aqui, pequenininha. Poxa, a Terra então no universo ele vai virar apenas um ponto de referência. Então, o ponto ele não tem essa dimensão, né? E quando a gente usa ele no sentido geográfico, né, ele pode representar qualquer objeto ou circunstância pode representar esse ponto.
Tudo bem? Agora, sobre retas, vamos dar exemplos de retas aqui. Esse mapa aqui é um print daquela região do bairro Vila Caraíbe. Então aqui está o supermercado São Lucas, aqui em cima está mais ou menos a região do supermercado NG. Aqui nós temos a rodoviária Nova e a Escola Chicon está mais ou menos nessa região aqui. E aí você vai ver que as ruas, elas fazem um desenho de reta, ó. Eu estou fazendo aqui a mão livre, tá? Estou usando a caneta aqui, então vai ficar um pouquinho torto. Então aqui, ó, a rua Guarabu vai ser uma reta, a rua Imperial vai ser outra reta, a rua da Glória vai ser outra reta. Nós temos aqui a Diagonal Nordeste, nós temos aqui a rua Diagonal Norte, né, que tinha o nome antigo. Então, as ruas vão representar para a gente umas retas aqui no nosso mapa, tá bom? Retas que você pode ter o poste na frente da sua casa, o meio-fio no chão, né? O alinhamento do vidro, quando você coloca um box no seu banheiro e tem ali o alinhamento do vidro, né? Então você tem vários exemplos de retas. Agora, o plano. Você lembra que a definição de plano é o seguinte: ele é o alinhamento de várias retas, né? Até fazer uma superfície plana. Então vamos supor que essas madeiras aqui do nosso deck do lado da piscina, ó, represente linhas, ó. Uma linha, duas linhas, três linhas. Deixa eu alterar a cor aqui da caneta. Uma linha, duas linhas. Então, quando você vai empilhando, né, vai fazendo o alinhamento de todas essas retas, você acaba tendo uma superfície. Então, esse deck de madeira, ele representa para a gente um plano. Da mesma forma, nós temos essa cerca aqui em cima, ó. Nós temos retas que estão indo nesse sentido e também nós temos retas cruzando no sentido diferente. Mas quando elas se juntam, ela também forma o plano. E note que o plano dessa parte da frente da cerca, ele vai se cruzar com esse plano formado pela cerca, pelas outras ripas da cerca do lado de cá. E também vai ser diferente do plano dessas outras ripas aqui atrás, da cerca maior e dessa cerca mais fechada. É lógico que você vai imaginar que tem muito mais ripinhas aqui até fechar todo o plano para ficar semelhante a esse deck de madeira. Tá? Então, eu estou mostrando para vocês exemplos reais do que seria um plano. Vamos continuar. Voltando a falar das retas, elas também têm que ser definidos alguns conceitos. Uma reta ela é infinita para duas direções. Nesse caso, ela está vindo, ó, direita e esquerda. Agora, a semirreta, ó, semi significa metade, tá? Quer dizer que ela só é infinita para um lado. No nosso exemplo aqui, ela está sendo infinita para a direita, mas ela tem fim ou começo, né, depende do ponto de vista, nesse ponto aqui, ó, o ponto A. Da mesma forma que a semirreta embaixo, a semirreta BA, né, metade de uma reta, ela é finita, né? Ela começa ou termina aqui em B, mas ela é infinita quando a gente vai para o lado da esquerda. E já o segmento, né? Segmento significa parte, tá bom? Ou pedaço. Então, nós temos um pedaço de reta AB. Ou também poderia ser um pedaço de reta BA, tá? Vai depender do sentido que você está observando essa figura. Ok. Agora, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com ângulos, mas vamos só revisar aqui, ó. O que é ângulos? É a medida da abertura entre duas semirretas que possuam a mesma origem, né? Então, quanto maior essa abertura, maior esse número. Então, nós temos segmentos de reta, ó, AB, AC, AD. Então, entre as retas AC e AB, nós temos esse ângulo aqui, ó, vou chamar ele de Azinho. E entre as retas AC e AD, nós temos esse outro ângulo, ó, vou chamar ele de B. Tá? Mas a gente também pode fazer um ângulo entre uma reta e um plano. Por exemplo, imagine que, vou voltar ao slide, aqui no deck da piscina, uma ripa dessa se soltou e ela ficou apontada para cima, igual a gangorra. Consegue formar um ângulo? Se fosse assim, ó. Aí nós temos o plano, aí de repente a ripa foi e quebrou e ficou assim para cima, ó. Então, eu consigo construir um ângulo aqui? Consigo. Só que vai lembrar que essa reta ou segmento de reta ela vai fazer um ângulo com uma outra reta, certo? Que vai estar dentro desse plano aqui, tá bom? Exemplos de ângulos que a gente vê no nosso dia a dia. Abertura entre as lâminas da tesoura, né? Abertura entre os ponteiros do relógio, o formato que a gente coloca no nosso corpo de vez em quando,
né? Tanto aqui no exercício que a pessoa está fazendo, quanto esse ciclista aqui embaixo, né? A direção que você joga, né? Que você mira a bola em direção ao gol. O formato aqui, ó, da nossa pizza, ó, tudo isso aqui, nós temos ângulos, tá bom? E, não sei se vocês leram o material, mas ele fala muito sobre retas concorrentes e retas paralelas. Retas concorrentes são aquelas retas que cruzam, tá? Elas têm um ponto em comum. E, na maioria das vezes, quando a gente estiver trabalhando com ângulo, vamos chamar ele de origem ou vamos chamar ele de vértice, tá? Então, fica muito atento com isso. Só que quando as retas se cruzam, elas podem formar basicamente dois grupos de ângulos. O primeiro grupo é quando o ângulo é exatamente 90 graus. Quando elas formam esse ângulo de 90 graus, esse ângulo reto, então elas são concorrentes perpendiculares. E quando elas formam um ângulo diferente de 90 graus, elas são simplesmente concorrentes. Então aqui eu tenho um ângulo, se eu colocar aquela caixinha com o pontinho dentro, ele vai ser perpendicular. E aqui é simplesmente concorrente, tá? Somente um ponto em comum. E já as retas paralelas, o que são elas? São aquelas retas que não se cruzam nunca, ou seja, elas não têm nenhum ponto em comum. Então elas vão ser sempre equidistantes em qualquer região ou pontinho que você pega entre essas duas retas. E as retas coincidentes são aquelas retas que ficam tecnicamente um em cima da outra, né? Elas ficam na mesma posição, então elas não têm diferença nenhuma quando a gente olha, né, de forma geral, tá bom? Um exemplo aqui que a gente pode colocar retas paralelas e retas concorrentes. Eu não sei se você já observou o telhado de uma casa, mas o padrão é muito parecido com esse aqui. Veja que nós temos ripas e caibros que se cruzam e eles formam dois tipos de retas, né? As paralelas e as concorrentes. Então, essa ripa aqui, ó, que eu estou desenhando de amarelo em cima, ela é paralela a essa reta aqui, ó, que também é paralela a essa, que também é paralela a essa. Agora, esse caibro aqui que eu estou pintando assim, ó, de amarelo agora, ele também é paralelo a esse aqui. Certo? Então, retas paralelas. Mas veja que quando esse caibro cruza com essa ripa, ele vai semelhar retas concorrentes. E certamente ele está fazendo um ângulo de 90 graus. Desenha aqui em cima, ó, ele está fazendo um ângulo de 90 graus aqui, faz um ângulo de 90 graus aqui, aqui também, aqui e aqui em cima. Então, são retas concorrentes perpendiculares. Mas essa peça maior que está descendo aqui, ó, ela cruza esses caibros, cruza essas ripas, mas elas não fazem ângulo de 90 graus, eles fazem um ângulo menor. Então, essa peça maior com essas peças menores, ela também fazem a função de retas concorrentes, mas não são perpendiculares, são um ângulo diferente. Tudo bem? Então vamos começar. Página do livro 120. E aí o nosso autor ele começa explicando para a gente a ideia do ângulo, certo? Então, ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, né? Se você for no Google, pegar aqui a palavra congruente, que significa coincidente, correspondente em características e propriedades. Então, quando você tem duas retas que concorrem, né, cruzam, quais são essas retas aqui no nosso exemplo? A reta S e a reta S. A reta R e S, elas são concorrentes no ponto O, né? Então, O vai ser a nossa origem ou vértice. E aí nós vamos formar quatro ângulos, ó, alfa, beta, gama. E esse aqui eu esqueci o nome, mas não tem problema não. E aí você vai ver que eles formam pazinhos. Esse ângulo aqui, ó, ele é idêntico a ele, é congruente. E esse ângulo aqui, ó, o beta, ele é congruente a esse de cá. Então, formou pazinhos, esse com esse com esse. Então, esses ângulos eles são opostos pelo vértice, tá bom? Ok. Exemplos de ângulos que são opostos pelo vértice no nosso dia a dia. Quando a gente está no cruzamento de uma rua, olha só, vou tentar desenhar aqui, ó. Nós temos duas retas que são concorrentes nesse ponto, né, no centro. Então, essa abertura aqui, ó, ela vai ser igual a essa abertura de cá, e essa abertura vai ser igual a essa abertura de cá. Se for uma rua padrão, com certeza esses ângulos eles vão ser perpendiculares, porque normalmente as ruas eles têm ângulos de 90 graus.
Agora, quando alguém na sua casa está passando roupa, utilizando a tábua de passar, ele também vai ter retas que vão se cruzar, olha elas aqui, e vai formar 4 ângulos. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, e esse de cá é igual a esse. Ó. Aqui na figura, se o autor do desenho falou que aqui mede 80 graus, aqui vai medir quanto também? 80, ó, esse x vale 80. Da mesma forma que quando tem uma pessoa trabalhando com pinturas, ele vai colocar aquelas escadas de abertura em forma de triângulo, esse ângulo vai ser igual a esse, e esse ângulo vai ser igual a esse, porque eles são opostos pelo vértice. Entenderam? Próximo conceito que você tem que verificar. Ângulos adjacentes. 2 ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum são chamados de adjacentes. Como assim? É simples. Ó. Primeira coisa, vamos definir o que é adjacente. Se você não sabe o que é, adjacentes fica lado a lado, pegado, próximo, contíguo, vizinho. Então, você e seu vizinho, vocês são adjacentes, certo? É um do lado do outro. O estado da Bahia é adjacente ao estado de Minas Gerais. Isso significa você ser adjacente, uma coisa está do lado do outro. Só que não tem que ser apenas um do lado do outro. Ele fala o seguinte, ó, 2 ângulos que não possuem pontos internos comuns, ou seja, todo esse espaço que está entre B a C não pode ter nenhum igual dentro do espaço CAD. Então, se aqui tiver pontos, nenhum desses pontos pode estar aqui dentro, porque senão ele vai acabar coincidindo em alguns pontos e ele vai deixar de ser adjacente, tá bom? Mas basicamente, todo desenho que você vê esse tipo de cruzamento, nós temos ângulos adjacentes. Ó. Então, A é adjacente a B, mas A não é adjacente a C, tá bom? C é adjacente a B. C com B pode, A com B pode, mas A com C não pode. Então, só esses dois são adjacentes e esses dois são adjacentes, mas C com A não são. Fechado? Exemplos de ângulos adjacentes. Quando você olha para o seu relógio e vê os ponteiros dos segundos, dos minutos, das horas, em posições diferentes, eles vão sempre formar ângulos adjacentes. Um ângulo adjacente aqui na placa, ó, esse ângulo aqui, ele é adjacente a esse. Parece que não é, mas na verdade porque a linha está grossa, ó. Mas você seria mais ou menos esse desenho aqui, ó, A, B. Aqui também nessa placa nós temos ângulos adjacentes, ó, esse com esse, ó. E a gente pode até afirmar que esses ângulos são de 90 graus. Aí eu já vou aproveitar um gancho e fazer uma pergunta. Ó. Se eu sei que esses dois aqui, por padrão, já são 90 graus, 90 mais 90 quanto é? 180 graus. Então, certamente, esse ângulo todinho aqui, ó, essa meia-lua, ela vai medir 180 graus, né? Preste atenção nisso, que isso é fundamental para você responder todos os exercícios de hoje para frente, tá bom? Ângulos correspondentes. Olha só. 2 retas paralelas. Veja, ó, o que são retas paralelas? Retas paralelas são aquelas que não se cruzam, não tem nada em comum. Então, essa reta R, ela nunca vai se cruzar com a reta S. Certo, gente? Mas não confundam com a reta T. A reta T ela pode passar em qualquer posição aqui, mas R e S não devem se cruzar. Mas o T pode se cruzar com as retas T e S. São interceptadas por uma transversal, no caso seria a reta T. Os ângulos correspondentes eles são congruentes, ou seja, o que são congruentes, gente? Eles são iguais, na verdade, tá? Então ele fala o seguinte, ó, pela própria cor aqui, ó, verde com verde, se eu falar para você que esse ângulo aqui ele equivale a 80 graus, certamente ele também vai medir 80 graus aqui em cima. Por quê? Essa é uma propriedade importante. R e S são paralelas, eles não se cruzam nunca, e, portanto, uma reta ao cruzar com esses dois ângulos aqui, ele vai formar o mesmo grau. Vou dar um exemplo aqui de novo. Eu vou pegar aquela imagem no mapa lá do bairro Vila Caraípe, ali perto da rodoviária nova, e você vai ver que as ruas, essa região de ruas aqui, ó, Jardim Jalá, Rua da Glória, Imperial, Imperador, Imbaúba, Guabaru, Grito do Ipiranga, talvez um de vocês possa até morar nessa rua, elas não combinam muito com as ruas que estão ao redor, Eles fazem um desenho diferenciado. Mas olha só, a rua Guarabu, desconsidera o traço que eu estou fazendo aqui, que eu estou à mão livre, ele é paralelo à rua Grito do Ipiranga, tá bom? Concorda comigo? E a rua Estrela Dourada também é paralelo às outras duas ruas.
Mas essas ruas elas não são paralelas à rua diagonal norte. Veja que a rua diagonal norte vem interceptando essas ruas, formando um ângulo muito parecido. Ó. Esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Da mesma forma que quando aquela rua do Supermercado São Lucas, né, diagonal norte, vem cortando a rua Jatobá, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó. Vamos usar a pracinha como ângulo aqui. Aqui tem uma pracinha, aqui tem outra. Veja que essa pracinha ela tem praticamente quase a mesma medida, ó. Então, esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse aqui, ó, cruzando na rua Imperial. Então, quando você tem retas paralelas e vem uma terceira reta transversal cortando elas, vão formar o mesmo ângulo. Tudo bem? Então, vamos fazer um exercício aqui para que vocês possam praticar um pouco a solução, tá bom? Veja só. Quais os pares de ângulos são correspondentes? Gente, ó, não esquece aqui do caderninho, né? Quando tiver o caderninho, é para vocês dar uma pausa no vídeo, né? Copiar e deixar registrado para que vocês possam usar quando for responder o material lá do formulário. Tudo bem? Então a pergunta é: ângulos que são correspondentes. Vamos voltar lá no slide. Correspondentes são esses ângulos, ó. Eu tenho retas paralelas, tem uma terceira que cruza. Nesse cruzamento, os ângulos são iguais. Então, vamos pensar aqui, ó. Quais são as retas que são paralelas? A reta S com a reta R. E qual foi a reta que cortou elas? A reta T. Certo? Aí, veja só. Vamos fazer parzinhos. Veja que já tem um jogo de cores aqui que já pode te dar uma dica, ó. Solução. Quais são os parzinhos? Você acha que o ângulo F combina com que ângulo lá em cima? Ele só pode combinar com o ângulo B. Então, F combina com B. O ângulo G, ó, aqui embaixo, ó, ele vai combinar com o ângulo C. Então, G combina com C. O H já vai combinar com quem? Com D. Ó. E, finalmente, o ângulo E vai combinar com o ângulo A. Tudo bem? Tranquilo? Eles vão ter a mesma posição. Se a gente recortar essa figurinha aqui e colocar aqui em cima, o F aqui em cima do B, o G em cima do C, o H em cima do D e o E em cima do ângulo A. Tá bom? Então, a resposta é só isso aqui. Dê uma pausa no vídeo e transcreve isso aí para o seu caderno. Tudo bem? Vamos lá. Exemplo 2. Sabendo que o ângulo A equivale a 30 graus, determine quantos ângulos elas formam, qual a medida de cada ângulo, compare as medidas, os ângulos opostos pelo vértice são congruentes e os ângulos correspondentes são congruentes. Vamos ver aqui, ó. Vamos responder um por um. Letra A. Quantos ângulos elas formam? Gente, ó, nós temos um ângulo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a resposta é 8 ângulos. Ok? Agora, qual é a medida de cada ângulo indicado? Ó, note que ele falou que o ângulo A equivale a 30 graus. Então, vou anotar aqui, ó, 30 graus. Aí, você vai fazer o seguinte. Vamos pensar somente nessa parte aqui da reta aqui em cima, ó, na reta R. Vou fazer um desenho aqui embaixo, assim, ó. Aqui, ó. Então, aqui nós temos a reta R. Aqui nós temos o ângulo A, que é igual a 30 graus. E aqui nós temos o ângulo D. Gente, nota só. Eu vou voltar ao slide e vou relembrar você uma dica que eu falei nesse instante naquelas placas. Quando você tem uma reta assim, ó, tanto assim ou assim, quanto vale esse ângulo aqui, ó? Ele mede 180 graus, é um ângulo raso, né? Metade de um transferidor. Então, aqui você vai aplicar a mesma ideia. Veja só. Se aqui o A mede 30 graus e aqui tudo mede 180, falta quanto a partir de 30 para eu completar 180? Vai faltar 150. Ó. Então, se A é 30 para 180, equivale 150. Poxa, mas olha só. Olha o caso do ângulo A em relação ao ângulo C. Ele é o caso de ângulos opostos pelo vértice. Então, se A é 30, C também só pode ser
30 graus. E a mesma coisa acontece com o ângulo D e o ângulo B de bola. Eles são opostos pelo vértice. Ó. Então, essa abertura aqui ela é idêntica, congruente, perdão, a esse ângulo aqui. Ó. Então, aqui também vai ser 150 graus. Então, resposta. Ó. A é igual a 30 graus, ponto e vírgula. B é igual a 150 graus, ponto e vírgula. C é igual a 30 graus, ponto e vírgula. D é igual a 150 graus. Mas você já sabe que lá no exercício 1, nesse exemplo, ó, esse B é congruente a esse F. Esse C é congruente a esse G. Por quê? Eles são ângulos correspondentes. Então, eu posso vir aqui e pensar o seguinte. Se B é correspondente a F, então F também vale quanto? 150 graus. E, naturalmente, o ângulo E vai valer quanto? 30 graus. Como H é oposto a F pelo vértice, H também vai ser 150 graus. E o ângulo G, vou botar aqui embaixo, ele vai ser igual ao ângulo E, que é igual a 30 graus. Tudo bem? Aplicação aí. Agora, dê uma pausa no vídeo e transcreva tudo isso aí para o seu caderno, tá bom? Continuando aqui na letra C. Compare as medidas. O que você descobriu, gente? Olha só. Você vai ter que pensar o seguinte, que nós temos 8 ângulos, correto? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mas aí, ó, 4 ângulos possuem medidas de 30 graus e 4 ângulos medida de 150 graus. É isso que você vai concluir, tá bom? Porque ele vai formar 4 parzinhos aí. Letra D. Os ângulos opostos pelo vértice são congruentes? Sim, são congruentes. Porque ó, A é congruente com C, D com B, e aí o G com E, e o H com F. Eles são congruentes. E os ângulos correspondentes também são congruentes? São sim. O A é congruente com E, o F é congruente com B, o G é congruente com C e o H é congruente com D. Tá bom? Então, esse é um exercício aqui só de análise de imagem, tá bom? Dá uma pausa aí e transcreva o restante do exercício para o seu caderno, para depois servir de consulta para você. Exemplo 3. Sabendo que... Gente, você sabe ler esse símbolo aqui, ó? Esse símbolo aqui significa que é paralelo, tá bom? Paralelo. Sabendo que a reta F é paralelo à reta G, determine o valor do ângulo A. Olha, nós temos uma retas paralelas e nós temos uma reta qualquer, vou chamar ela aqui de T também, que está cruzando essas duas retas ao mesmo tempo. Então, você já sabe que o ângulo 55 graus e o ângulo A, eles são o quê? Correspondentes. Então, se eles são correspondentes, naturalmente o ângulo A vai ser igualzinho ao ângulo de 55 graus. E aí matou o nosso exercício. Só isso. Tudo bem? Agora, transcreva esse exercício aí para o seu caderno para você manter o registro. Bora lá? Exemplo 4. Sabendo que as retas R e S são paralelas, determine o valor dos ângulos X e Y. Olha só. Eu vou fazer... Vejamos aqui, ó. Se esse pedacinho é 120 graus, então esse pedacinho aqui que sobra, ele vai valer quanto? 120 para chegar em 180 sobra 60 graus. Ok? Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver qual é o correspondente de 60 graus aqui embaixo. 60 graus está nessa posição aqui, ó. Então, esse pedacinho também é 60 graus. Aí você vai ver que o X, o ângulo X, ele é
posto pelo vértice com um ângulo de 60 graus. Então, x também é 60 graus. E aí você tem que notar que o ângulo de 120 graus ele é correspondente a esse espaço aqui. E como y é oposto pelo vértice a 120 graus, y também é 120 graus. Então, x é igual a 60 graus, ponto e vírgula, y é igual a 120 graus. E aí está feito o exercício. E do lado de cá? Você acha que consegue? Faz o seguinte. Eu quero que você dê uma pausa no vídeo, transcreva esse exercício no caderno, né, já com a solução dessa primeira questão. E essa aqui, tenta fazer sozinho. Mas a sequência é a seguinte, ó. Veja, vou te dar uma dica para você tentar achar o valor da letra x. Se aqui é 130, quanto vale esse aqui? E esse aqui, ele corresponde com alguém aqui embaixo? Se você sacou o exercício, você já tem a resposta na ponta da língua. Bora lá? Então vejamos. Se você já sabe que esse espaço é 130 graus, portanto, para fechar com 180, aqui só pode ser 50 graus. Como esse ângulo aqui ele é correspondente a esse de baixo, aqui só pode ser 50 graus. Portanto, x é igual a 50 graus. Bora lá? Exemplo 5. Sabendo que as retas R e S são paralelas, determine o valor dos ângulos x e y. Então, olha só. Vejamos aqui. Eu vou deixar esse aqui para vocês responderem, né? Dá uma pausa e transcrevam esse material aí no seu caderno. E eu quero que você descubra o valor aqui das letras x e y. Vou dar uma dica para você. Ó. Eu acho que você consegue responder primeiro o valor da letra y, do ângulo y, porque é só você ver quanto falta para fechar 180 graus. Se você souber quanto vale y, você vai saber quanto vale isso aqui tudo. Se você saber o valor dessa abertura inteira, e tirando o valor de 60 graus, você vai achar o valor de x. Bora tentar? E aí, vamos lá? Vamos determinar qual é o valor do ângulo y. Se aqui tudo é 180 graus e aqui mede 80, então 180. Então 80 para 180 sobra 100 graus. Então y é igual a 100 graus. Se esse ângulo aqui ele é correspondente a esse de cá, ó, então tudo isso aqui mede 100, né? O x com o 60. Então, se eu já sei que esse pedaço aqui vale 60, sobra quanto para fechar com 100? 40 graus. Então, x é igual a 40 graus. E aí, ó, você já consegue resolver o exercício, tá bom? Espero que você tenha acertado. Agora, vamos lá. Dê uma pausa no vídeo, tá? Para você não confundir as coisas, não ficar muito atribulado na sua mente. E tente responder os exercícios, a questão 1, 2 e 3, que está na lista de exercício. E depois você volta e continua aqui com a gente, tá bom? Bora lá? Vamos lá. Agora eu vou resolver com você exercícios que vai ter expressões algébricas, tá? Exemplo 6. Determine o valor da variável x e, em seguida, o valor dos ângulos destacados. E aí, o autor da questão falou o seguinte, que esse ângulo aqui, ó, ele mede 10x menos 40. E diz que esse ângulo de cá, ele mede 4x mais 20. Mas vocês estão vendo que esse ângulo aqui, ó, ele é oposto pelo vértice desse ângulo de cá. E o que a definição nos fala? Que quando ângulos são opostos pelo vértice, eles são iguais. Portanto, essas duas expressões também são iguais. E aí nós temos aqui agora uma expressão algébrica, que assim que a gente descobrir o valor de x, nós vamos determinar o valor de cada ângulo. Aí vai ficar o seguinte, 10x, vamos passar o 4x para cá, como ele era positivo, vem para cá negativo, igual, vamos repetir o número 20 e vamos receber agora o 40, que era negativo e chega agora como positivo. Então, 10x menos 4x sobra 6x. 20 mais 40, 60. Portanto,
Se 6x é igual a 60, x é igual a 10. Porque a gente, né, vai dividir o 60 por 6. Agora vamos determinar o valor de cada ângulo. Se o da esquerda é 10x menos 40, e você sabe que x vale 10, então vai ficar o seguinte, ó, 10 vezes 10 menos 40 é igual a 10 vezes 10, 100, menos 40, que é igual a 60 graus. Vamos ver se realmente vai dar 60 graus do lado de cá. 4x mais 20. Aí vai ficar 4 vezes 10 mais 20, que é igual a 4 vezes 10, 40, mais 20, 60 graus também. Não, e realmente provou que eles são iguais, portanto, opostos pelo vértice. Certinho? Pausou o vídeo e transcreva isso tudo para o seu caderno agora. Bora lá? Exemplo 7. Vamos lá. O exercício é idêntico ao anterior, tá? Determine o valor da variável x e em seguida o valor dos ângulos destacados. Então, como eles são opostos pelo vértice, 4x mais 20 é igual a 2x mais 60. Então, é isso que a gente fez no exercício passado. Só que dessa vez eu quero que você tente fazer sozinho, tá? Transcreva isso aí para o seu caderno, dá uma pausa e tenta resolver, pelo menos começar o exercício para você ver se você realmente está entendendo o que a gente está conversando aqui. Mesmo que você erre, mas se você tentar fazer o exercício sozinho, você vai entender, né, compreender onde você errou quando estiver corrigindo e vai evitar esse erro no futuro. Bora lá? Então, vejamos. Se você foi honesto com você e acertou, ótimo, parabéns. Mas se você errou também, não tem problema não, bora corrigir. Gente, ó, nós vamos passar o 20 para cá com sinal de menos e vamos passar esse 2x para cá com sinal de menos. Porque quando a gente muda de posição em relação ao sinal de igual, né, o sinal inverte. Aí fica 4x menos 2x é igual a 60 menos 20. Então, 4 menos 2 vai ficar 2x igual a 40. X, portanto, é igual a 20, né? Porque vai ser 40 que divide 2. Agora, vamos substituir aqui para ver se realmente os ângulos são iguais. 4x mais 20, 4 vezes 20, mais 20 é igual. 4 vezes 20, 80, mais 20, 100 graus. Então, o ângulo de cá mede 100 graus. Agora aqui, ó. 2x mais 60, fica 2 vezes 20, mais 60, é igual. 2 vezes 20, 40. 40 mais 60 também é igual a 100 graus. Ótimo, deu certinho, ó. 100 graus. Ok? Espero que você tenha acertado. Exemplo 8. Nesse caso aqui, ó, vamos lá. Determine o valor da variável x e em seguida o valor dos ângulos destacados. Gente, aqui ao contrário dos dois exercícios anteriores, esses ângulos eles não são opostos pelo vértice, tá bom? Mas é possível fazer uma relação da seguinte forma, ó. A resolução vai ser a mesma, é só o início do exercício que você vai ver um pouco diferente. Você concorda comigo que esse ângulo aqui ele é correspondente a esse de cá? Né? Eles são iguais? Portanto, aqui vai ser 2x menos 26. Agora, se você tem esses dois ângulos juntos aqui, ó, você sabe que quando a gente põe os dois, eles vão ficar agora adjacentes. Qual vai ser o valor desse ângulo aqui? Ó? Ele vai ser igual a 180 graus. Portanto, agora eu não vou igualar, eu vou somar. Assim, ó, 2x menos 26 mais... Deixa eu refazer esse mais aqui. Mais 3x menos 19 é igual a 180 graus. Ok? Então, recapitulando. Eu sei que esse é correspondente a esse, coloquei aqui para cima, e juntos vão dar 180 graus, porque é um ângulo raso, ó, uma linha reta aqui. Agora é o seguinte, eu não vou terminar aqui com... Agora é o seguinte, eu não vou terminar agora não. Pausa o vídeo, coloque isso tudo já no seu caderno e tenta resolver essa equação aí.
Bora ver se você consegue. Porque se você não sabe ainda, se tem dificuldades, você tenta fazer sozinho e eu venho junto com você e você vai tirando as dúvidas, tá bom? Bora lá. Ok, bora ver se você está indo certinho. Eu vou juntar esse 2x com esse 3x aqui, ó. 2x mais 3x, 5x. E vou somar, e vou juntar esse 26 com esse 19. Mas lembre-se que os dois são negativos, tá? Então, 26 mais 19 vai dar 9 mais 6, 5, né? 15. Então, vai dar 45. Então, aqui vai ser 45, só que vai ser o sinal de menos, tá? Porque eu estava devendo 26, estou devendo 19, e ainda continuo devendo 45. Igual a 180. Agora eu vou passar esse 45 para esse lado igual, lembrando de trocar o sinal. 5x é igual a 180 mais 45. Portanto, 5x é igual a 180 mais 45 vai dar 225. X igual a 225, que divide 5 vai dar 4, sobra 2, baixo 5, vai dar 45 graus. Então, só o pedaço do x vale 45, mas isso aqui não é o ângulo todo não, tá? Vamos descobrir quanto mede cada um deles. 2x menos 26 é igual a 2 vezes 45 menos 26, que é igual a 90 menos 26, que é igual a 64, se eu não me engano. Tá? Tomara que esteja certinho. E o outro vai ser o seguinte, ó, 3x menos 19 é igual a 3 vezes 45 menos 19, que é igual. 3 vezes 45 vai dar 120, 135 vai dar 135 menos 19, que é igual a 116. Deixa eu ver. 105, 115, 116. Isso. Agora eu vou testar. Como esses dois juntos medem 180 graus, portanto, se eu somar 64 com esse também vai ter que dar 180. Então, vou testar. 116 mais 64. 4 mais 6, 10. 8, 1. Opa, certinho. Acertamos o exercício, ó. Um lado mede 60 graus, o outro mede um lado mede 64 graus, o outro mede 116 e juntos 180 graus. Beleza? Pausou, coloca no seu caderno e aí refaça os exercícios, né? Se você ficou com dúvida, vem refazendo passo a passo, né? Ouvindo o áudio que a gente está conversando aqui e qualquer coisa, me pergunta lá no WhatsApp, estão disponíveis e fica atento para o nosso próximo encontro presencial, tá bom? Exercício 9. É a mesma coisa, gente, só que agora eu coloquei uma fração porque lá na lista de exercícios tem uma fração, tá bom? Então, olha só, determine o valor da variável x e em seguida o valor dos ângulos destacados. Esse eu vou fazer direto para você ganhar tempo, tá? Mas na prática é a mesma coisa. Vejamos. Da mesma forma que a gente fez com a questão 8, nós podemos pensar o seguinte, ó. Você concorda comigo que esse ângulo aqui que eu estou destacando de vermelho, ele é correspondente a esse aqui? Né? 2x menos 60 graus, concorda comigo? Se você concorda, você entendeu o assunto, né? Já é a parte principal. Agora, você concorda que esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice com o de baixo? Então, se eles são opostos pelo vértice, não quer dizer que eles são iguais. Olha só. 2x menos 60 é igual a x sobre 2 mais 30. Pronto. Da mesma forma que a gente fez o exercício 7 e o exercício 6, nós vamos fazer aqui. A diferença agora é que só tem uma fração. Vai-se embora, ó. 2x menos, né? Como era mais, vem para cá. X sobre 2 é igual a 30, que vai receber o 60, que agora vem com sinal de mais, né? Porque ele mudou de lugar. Aí, ó, quando tem fração, nós vamos tirar o MMC, ó. Pode ser, então, vamos lá, 2, né? Então, aqui, ó, 4x menos x igual a 60 mais 120. Já elimino. 4x menos x, 3x igual a 180. X só pode ser, então, 60 graus. Bora testar para ver se deu tudo certinho? Aqui em cima, ó, 2x menos 60 é igual
vai ser 2 vezes 60, né, que é o valor do x que eu acabei de encontrar, menos 60, que é igual a 120 menos 60, que é o próprio 60 graus de novo. Agora esse de baixo, ó. X sobre 2 mais 30 é igual. 60 que divide 2 mais 30 é igual. 60 que divide 2 é 30. Mais o outro 30 de novo vai dar 60 graus. Portanto, deu o mesmo valor. Ó. Eles são realmente opostos pelo vértice e têm o mesmo valor conforme as propriedades. Tá bom, moçada? Então, simbora. Agora é a sua vez. Ó. Pausou o vídeo, já está terminando na verdade, né? Já é o final do nosso vídeo. E eu quero agora que vocês experimentem fazer os exercícios 4, 5 e 6, que é a mesma coisa que a gente vem trabalhando nos últimos exemplos, tá? Lembre-se, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo privado. Volte o vídeo quantas vezes for necessário. E, por favor, assistam também os vídeos que a gente coloca lá no material, porque os professores de lá também explicam de forma correta, está alinhado com o nosso trabalho e já tem um material que já está bem classificado lá no YouTube e você só tende a ganhar, tá bom? Então, esse é o fim da aula. Espero que fique tudo bem com vocês. Até semana que vem, tá bom? Tchau, galera!